Então vamos ficar de pé, né? Vamos dar início à nossa consagração nesta manhã. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui hoje, nesta manhã, reunidos, Senhor da glória, perante a Tua graça, a Tua misericórdia, e nos proporcionou, Senhor da glória, a entender mais um dia, depositando no Teu altar a nossa oferta. Que o Senhor possa nos dar o entendimento e a compreensão, que o Senhor possa nos direcionar neste momento e nesta hora. Que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor acampe os Seus anjos ao nosso redor, para que nós possamos, neste momento, atentar, Senhor da glória, para as Tuas sagradas Escrituras. Tira todos os embaraços e lava nossa mente no Teu sangue. E, Senhor, guarda, Senhor da glória, a Tua palavra dentro do nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Por isso que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, vamos lá. O tema hoje do nosso estudo, eu propus esse: aproximar-se. O que revela? Porque a paraxá da semana é aproximou-se. Então, se nós aproximarmos de algo, de alguém, o que vai revelar? O que vai trazer? O que vai se manifestar? Para isso nós vamos começar a nossa leitura lá no livro de Gênesis, capítulo de número 44, o versículo de número 18 ao versículo de número 21. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, peço-te, o teu servo, diz uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu Senhor perguntou a seu servo, dizendo: tendes vós um pai ou irmão? E dissemos ao meu Senhor: temos um velho pai, um moço na sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, que seu pai o ama. Então tu disseste a teu servo: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. Amém. Nessa leitura nós acabamos de observar um detalhe. Judá, ele se posicionou em falar com José, né? A forma com que ele se posicionou, semana passada na semana que nós passamos, a anterior, nós estudamos a respeito, e eu creio que não foi falado detalhadamente, mas se fosse fazer a leitura, que eu acredito que os irmãos leram, nós observamos a vida de Judá, né? Ela fala um pouco a respeito da vida deste homem. Nesse episódio que nós estamos aqui iniciando essa leitura, ela fala que Judá se posicionou, ele se aproximou de José. É lógico que ele não sabia de quem ele estava se aproximando. Mas nos episódios passados, a forma com que ele estava se aproximando era totalmente diferente dessa que ele está se aproximando agora aqui. A anterior, ele era uma pessoa fria e calculista. Não se importava com nada. Ele era aquele homem que sempre estava fazendo o que lhe dava na teia. Ele não tinha temor a nada, muito menos temor a Deus. E você vai observar que durante esse processo, durante o processo anterior, que eles tiveram um encontro com José, ele foi um daqueles que se posicionou diante da vida de José, dizendo: olha, nós vamos ganhar alguma coisa levando este jovem à morte. Vamos fazer assim, vamos ganhar algo com ele, vamos pegar e vamos vender, pelo menos a gente tira um lucro com a vida dele, né? Para que o sangue dele não esteja diante das nossas mãos. Então, ele foi aquele que deu a ideia para que José pudesse ser vendido como escravo. Judá foi aquele homem, né, que teve 3 filhos. Dentro desses 3 filhos, 2 dele, a própria Bíblia diz que foi o próprio Deus que o tirou. Aí nós temos que parar para pensar numa coisa.
ele provocou em seu pai o sentido da dor da morte. Ele não mensurou o que realmente Jacó sentiu quando ele trouxe esse sentimento ao seu coração. Ele simplesmente achava que iria se passar aquele episódio e algo ia acontecer e a sua vida ia se tornar normal naquele exato momento. Ou seja, ele tinha plantado no coração do seu pai uma dor muito grande. E quando ele planta essa dor no coração do seu pai, o seu pai, a Bíblia diz que ele em nenhum momento, até o episódio em que ele teve o encontro com José, ele disse que ele não tinha paz no seu coração, ele lembrava de José. E em alguns momentos ele vai dizer: eu descerei com meus cabelos grisalhos à cova, em dor por conta da perda desse meu filho, que era um filho que estava sendo depositado toda a minha confiança, era um filho em que estava sendo depositado toda a esperança do povo de Deus, porque os demais a gente já conhecia, já deu uma pequena introdução a respeito dos outros filhos de Jacó. Eles não tinham interesse algum em tomar o legado espiritual do seu pai. O que é que eles queriam apenas? Somente a herança herança financeira que Jacó poderia proporcionar a eles. Mas o legado espiritual, o temor a Deus, o temor que os seus pais tiveram a Deus, isso eles não estavam nem um pouco interessados. Isso remete às vezes para nós que já fomos filhos, ou alguns ainda são filhos. E os nossos pais lutaram, ou não sei se todos, mas os pais eles têm esse princípio de lutar para dar o melhor para os seus filhos, não é isso? Os pais eles têm o princípio de lutar para dar o melhor para os seus filhos. E alguns filhos se comportam como aqui Judá e o seu grupinho, que eram os seus irmãos. Não estavam interessados em receber coisas boas do seu pai, no sentido espiritual. O legado, o caráter, o esforço, a determinação. Eles não estavam interessados em receber isso dos seus pais. O que eles estavam interessados em receber dos seus pais era o que os seus pais poderiam lhe proporcionar, um conforto aqui nessa terra, uma vida boa aqui nessa terra. Era proporcionar com que os seus pais estivessem trabalhando o dia todo e no final da tarde chegassem, ainda tivessem que lavar a roupa, fazer a comida, deixar a casa limpa, fazer tudo para que os seus filhos tivessem um conforto. E os filhos acabaram absorvendo isso, né? Era isso que eles queriam. Eles não queriam responsabilidade com Deus, não queriam responsabilidade em se tratar de um chamado especial, numa convivência com Deus. Então, quando José nasceu, primeiro que José era o filho da mulher amada, né? Dizem. Então, o amor de José já começa aí, quando Deus abre, né, a madre, e assim acontece. E quando o seu filho tem entendimento, ele vê entre todos os outros filhos que esse vai dar continuidade à promessa. Sabe aquele filho que você diz a si mesmo, que você idealiza, que diz assim: esse vai puxar para mim? Hoje, né? Hoje nessa fase que nós estamos, uma fase onde a gente busca deixar um legado espiritual com Deus perfeito aqui nessa terra. Esse filho, ele faz coisas que eu não fiz quando eu era na minha juventude. Esse filho tem traçado o caminho que eu não tracei quando eu era mais novo. Então eu me sinto feliz por Deus ter me dado um filho que está dando continuidade a esse legado após eu conhecer a Cristo. O filho é um filho obediente, é um filho que caminha, é um filho que busca ser que nem o seu pai ou sua mãe, de oração, de estudo da palavra, de aconselhamento, de tudo que traz um bem-estar.
ao coração dos pais. Porque se formos parar para pensar, hoje, os homens não querem mais ter filhos, por motivos doloridos, pela situação que essa terra está. Hoje, se você for colocar na balança, ter um filho e olhar para as circunstâncias, no sentido da educação, no sentido, vamos dizer assim mesmo, da questão financeira, no sentido também da questão moral da sociedade, como a sociedade está se comportando, como as crianças de hoje em dia estão crescendo. E você vê também na questão das enfermidades, e você fica dizendo, será que eu realmente teria esse desejo de gerar uma criança num tempo como esse? E por conta disso, aí a gente pensa em tudo isso, acaba gerando um filho, e a partir do momento que esse filho é gerado, nós vamos olhar o seu crescimento, e quando ele passar a ter um entendimento, a gente ainda passa a olhar e dizer assim mesmo, meu Deus, onde foi que eu errei nessa criação? Eu já estava fazendo uma análise da situação, de como era complicado trazer um filho neste mundo. Agora que eu estou vendo meu filho crescer, minha filha crescer, estou vendo essa personalidade, esse caráter que está sendo forjado nela, que não é um caráter que hoje, pela misericórdia de Deus, Deus abriu os meus olhos e me fez enxergar aquilo que eu não enxergava quando eu tinha a idade dela, e parece que eu estou vendo a minha figura do passado sendo transmitida para os meus filhos hoje no presente. Sendo que a gente quer que o legado que seja transmitido para os nossos filhos seja esse após nós conhecermos a Cristo, né? São essas as características que nós queremos do esforço, né? E de olhar, de ver a grande tristeza que está acontecendo, né? A grande tristeza que está acontecendo na nossa sociedade, com tudo que nós estamos observando, e ver os nossos filhos ainda se desviando do caminho da verdade. Isso traz mais tristezas aos corações dos pais. Agora, quando você observa que você vê um filho que está seguindo o seu caminho, ele faz questão de ir para a igreja, faz questão de estudar, faz questão de dar aquilo que o Jesus apresentou, que ele crescia na graça e no conhecimento, diante de quem? Diante da sociedade e diante de Deus. Era um filho que já trazia preocupação em outros aspectos. Não era uma questão de desobediência, era uma questão de dizer que Jesus estava valorizando mais a Deus que estava no céu do que os seus pais que estavam criando. Não era isso? Onde a gente vai ver esse episódio? Quando José e Maria foram procurar ele, não é isso? Em Jerusalém, e eles perguntam e questionam aonde você estava, e ele diz assim, vós não sabeis que eu estava na casa do meu pai? Aquilo, espera aí, eu sou teu pai e ela é a tua mãe, você sabe que a responsabilidade é de estar conosco, nós somos os teus pais que estamos te criando. A primeira prestação de conta tem que ser conosco, não com esse Deus aí, que era o Deus deles. Então, Jesus trouxe já esse tipo de preocupação. Ele tratava a Deus acima dos seus pais, mas não desrespeitava os seus pais, mas ele tinha, a prioridade era Deus, e isso já trazia um certo tipo de desconforto ao coração dos pais terrenos. Então, se imagine só, você tem um filho que já age desta forma, né? Que quer estar na igreja, que quer estar orando, que quer estar buscando, aí você diz, meu filho, tu não precisa, está muito novo, tu não precisa fazer isso ainda agora não, deixa você ficar um pouco mais velho, você vai saber o que... Não devemos impedir os nossos filhos de começar a ter um contato com Deus. Ele não vai sair revelando, ele não vai sair fazendo o que você faz. Não, ele vai estar crescendo nas experiências dele, da jornada com Deus.
Agora imagine isso que Jacó teve em José, isso que nós estamos falando em Jesus. Uma criança justa, uma criança temente e respeitava os pais e não queria que nada de injusto acontecesse com a família e nem com o negócio da família. E tanto é que ele foi lá e contava para o seu pai, né, tudo o que os outros faziam de errado. E a esperança de Jacó estava em José. Algo bom aconteceu com a vida de... Imagine Jacó falando, de tudo que eu fiz de errado, algo bom aconteceu comigo em José. Ainda bem que o legado dos meus pais, de Abraão, né, e de Isaac, vai passar para ele. Ele vai dar continuidade a esse legado bom. Só que acontece o episódio da tristeza, de que a única coisa boa que acontecer com Jacó é tirado dele. E os outros filhos que estavam dor de cabeça, nenhum saiu. Todos eles ficaram ali, continuando dando dor de cabeça para Jacó. O homem já tinha dor da perda de José e agora estava ainda que ficar com os outros filhos que eram um problema. E a esperança de coisas boas foram arrancadas das suas mãos. É uma tristeza, né? É o momento daqueles que a gente pergunta, Senhor, a única coisa boa que o Senhor me faz sentir nessa terra, o Senhor ainda permite com que é tirado de mim. Então, esse sentimento que Judá proporcionou ao coração do seu pai. Ele mesmo não sentiu isso, mas ele provocou no coração do seu pai. Mas lá na frente, o mesmo sentimento também é implantado no coração de Judá. Seu primogênito é lhe tirado e o seu filho do meio também é tirado. E ele tenta guardar o seu filho mais novo, porque a dor de perder um é difícil. Agora imagine a dor de perder dois. Às vezes a gente tem essas questões. Qual é a dor maior? É perder para a morte ou perder para o mundo? Que a gente leva, né? Que a gente tem que pensar. Qual é a dor maior? Vamos lá. A figura de José que estávamos vendo agora é de quem estava vendo e sabendo, porém não alarmou os que estavam sendo observados. Observou com um olhar atento o semblante de cada um dos seus irmãos, que em outra hora foram o que prejudicaram. Neste momento, um dos seus irmãos se posicionou indo à frente falar. Então, lembrando, né? Nós fazemos a leitura lá no capítulo de número 44. Então, ele diz, e aproximou-se. Nesse episódio aqui, nós acabamos de fazer a leitura, foi feita justamente no versículo 18, não foi? A primeira leitura foi feita no versículo 18. Então, Judá se posicionou e foi à frente. Nesse sentido, a gente já começa a ver pelos olhos de José agora. Imagine só, observe agora a cena pelos olhos de José. Você está de frente com as pessoas que te prejudicaram. Você está numa posição de fazer algo bom ou tomar como justiça diante da vida deles. Olhe esse panorama, essa visão. José, ele ficou observando os seus irmãos falarem a ele, como se chorando, pedindo perdão, dizendo, perdoa-nos, qual é a nossa intenção, não foi ruim, nós chegamos aqui com fome, na nossa terra tinha fome, o alimento tinha cessado, e nós ficamos sabendo que no Egito tem alimento, nós chegamos diante da presença do Senhor, e nós negociamos, compramos comida, e o nosso Senhor nos perguntou, tem de vós mais alguém? E eles falaram, nós temos um pai
ainda está vivo. Nós temos mais irmãos, inclusive nós temos um irmão que ainda está lá com ele. O outro foi-lhe tirado. Olha isso. O outro irmão foi-lhe tirado. E o outro irmão estava olhando para isso. O irmão que foi-lhe tirado estava olhando. Disse: continue a falar, né? Continue a falar. Eu estou aqui observando a vida de vocês detalhadamente, sobre a vida de cada um. Qual é o que vocês continuam a falar. Então, não foi esse daqui não foi o primeiro encontro, né? Nós sabemos que esse não foi o primeiro encontro de José com seus irmãos. Só que esse encontro, ele já não é mais um encontro o primeiro impacto. Esse já é um encontro onde todo mundo está se analisando. Os irmãos estão super preocupados porque, além de perderem, né, podendo perder, o único recurso que traria o quê? Alimento para a tribo, ainda estavam correndo o risco de ficarem presos ainda lá no Egito. E os seus familiares lá na terra de Canaã morrerem. E o que fazia agora? E a proposta de José disse: olha, vocês tragam o filho mais novo. Judá convence, aí é que entra a personalidade, como o homem já foi transformado através da dor. O que ele provocou em Jacó, Deus provocou em dobro sobre a vida de Judá. Então aquele homem, ele mais do que aprendeu a lição, não foi isso? Aquele homem mais do que aprendeu a lição de que, olha, você nunca deve provocar dor no coração de ninguém. Outra pessoa na Bíblia que provocou dor no coração de um ungido foi Saul. Mas aqui nós vamos nos ater apenas à história de José. E Judá provocou dores que a única coisa boa, eu até acabei de explicar aqui, não foi? A única coisa boa que aconteceu a Jacó e que poderia dar legado à herança espiritual que foi recebido por seus pais era em José. E foi provocada uma dor muito grande no seu coração quando seus irmãos chegaram com a túnica rasgada e manchada de sangue diante do seu pai e disseram: um animal feroz o tirou a sua vida. Imagine, será que Jacó deve ter perguntado assim: não sobrou nada dele? Vocês encontraram só a túnica, vocês viram o bicho? Mas esse é um outro questionamento. Nesse exato momento aqui, nós estamos vendo que Judá está se aproximando de José, sem saber quem era realmente José, ir já com um coração aquebrantado. Vamos lá. Porque tu és como Faraó, né? O versículo de número 44 ao verso 18. Temos que lembrar que o cenário é delicado, pois eles estavam em uma posição constrangedora e confusa, a mesma que José se sentiu quando eles prenderam e jogaram em uma cova e venderam como escravo. Com este gesto de coragem e fazendo o papel de intercessor Judá, o qual agora já havia sido transformado de alguém frio e calculista, né? Olha só, esse sentimento que eles estavam tendo agora era um sentimento de que estavam sendo coagidos, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo com a vida deles. Porque esse homem, ou seja, porque essa autoridade do Egito está fazendo isso conosco? Nós não fizemos nada de errado com ele. Imagine eles pensando isso. Nós não provocamos nada de errado no Egito. Nós não fizemos nada, nós não roubamos, nós não matamos ninguém, nós não deixamos de pagar pelo trigo. Porque esse homem está nos oprimindo desse jeito? Eles ficaram coagidos e assustados com a situação. Eles tinham acabado de chegar para
para tentar socorrer a sua família que estava passando fome. Então esse sentimento que eles estavam sentindo agora, eles tinham provocado em José. José estava ali, fazendo o quê? Algo que o seu pai lhe ordenou a fazer. Vai encontrar com seus irmãos. E quando ele chega lá, ele não entende, fica ali assustado com a atitude dos seus irmãos. Que sem mais nem menos, eles pegaram José, jogaram numa cova e depois venderam para um povo desconhecido que sabe-se lá o que iria acontecer com a vida deles, ou seja, eles queriam dar um sumiço na vida de José. Então imagine a mente daquele jovem, naquele exato momento, sendo tratado daquele jeito, novo, tinha acabado em relação aos seus irmãos, ele era mais novo, e ele não estava entendendo nada, do que porque os seus irmãos estavam tratando ele daquele jeito. Depois de um tempo, o cenário muda de novo, né? Está vendo que a gente está observando um detalhe aqui, tudo está mudando. Tudo que foi se plantado está sendo colhido. Mas não que José planejou fazer com que eles colhessem. Mas Deus determinou que eles viessem a colher durante o processo de tratamento na vida de José e perante a vida de José. Então uma coisa a gente tem que ter ciência na nossa caminhada, do que nós plantarmos contra ungidos do Senhor, nós vamos colher. E algumas vezes nós vamos colher em dobro ainda. E algumas vezes nós vamos colher em dobro. Então nesse momento eles ficaram assim assustados, ei, nós não fizemos nada. Nós estamos tentando ajudar aqui, né? Eu estou contando essa história porque os irmãos leram lá, né? Do capítulo 44 ao capítulo 47. E com certeza leram os capítulos anteriores porque nós estamos decorrendo. Isso tudo não é algo que os irmãos não sabem, não é isso? Tudo que está sendo falado aqui, os irmãos têm ciência de que estão sabendo, porque já leram, não foi só esse período, mas já leram, né? Há tempos atrás já estudaram, já leram a vida de José e sabem que tudo isso aconteceu. Só que agora a gente está vendo aqui de um outro prisma a vida de José. Sempre que a gente abre a Bíblia, Deus ele vai nos dar uma revelação diferente da sua palavra. Apesar de já estarmos lendo aqui alguns, já leram essa Bíblia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou há 5 anos, mas todas as vezes que nós sentamos para ouvir o que Deus tem para falar, Ele vai trazer algo novo para a nossa vida através da sua palavra. Então aqui nós estamos observando que tudo que os seus irmãos plantaram, eles colheram. E José estava observando, tem uma hora que Deus colocou José numa posição. Deus colocou José numa posição aonde ele tinha autoridade agora. Ninguém mais precisava falar com Jacó, agora era com ele. Porque antes, sabe que José tinha um certo tipo de autoridade, porque o pai lhe dava, mas eles iam lá e questionavam primeiro com Jacó, se José poderia fazer sim ou não. Só que agora Deus colocou José numa posição em que ele que é a última palavra. Isso foi diante de Deus e diante dos homens. Quem José era no Egito? Na terra, ele só ficou debaixo do homem mais poderoso, e com Deus ele só ficou debaixo da autoridade de Deus. Deus só colocou ele nessa posição, foi só isso. Então, todo o processo que nós passamos, toda a dificuldade que nós atravessamos, o que é plantado contra a nossa vida, se nós encararmos isso da mesma maneira que José encarou, claro que ninguém aqui consegue planejar como vai se comportar diante de uma situação delicada, né? A gente só sabe que vai passar, mas nós não nos programamos para atravessar esses vales.
Não sabemos projetar os nossos sentimentos de como vai ser rejeitado pelos nossos irmãos, ser apedrejado e vendido como uma mercadoria que não vale nada por aquelas pessoas que a gente conhece. Nós nunca vamos conseguir planejar esse tipo de sentimento. Sentimento de que os filhos abandonaram, de que o esposo ou a esposa abandonou, sentimento de que não está dando nada certo, nós não conseguimos planejar. São coisas que nós sabemos de uma certa forma, que nós iremos passar. Não exatamente tudo que eu falei, mas traria sobre o coração dos seres humanos um sentimento igual a esse de angústia e sofrimento, mas nós não conseguimos nos programar para receber esta carga. Nós não somos robôs, é por isso que Deus não fez uma linha de produção, todo mundo igual. Porque eu sei que acontecer na vida da irmã, quando ele passar, vai acontecer, vai ser o mesmo sentimento, vai ser a mesma reação, porque eles estão programados para terem esse tipo de reação. Não, Deus fez cada um com um livre-arbítrio. Agora, depende de mim e de você ficar aonde Deus quer que você fique, recebendo o que você está recebendo, ou você receber o que está recebendo de não bom. E qual é a tua reação? É de dar a outra face, ou simplesmente quando Deus te colocar na posição, você diz, daqui para cá, o que eu tenho com vocês no passado acabou, daqui para cá vocês ficam no cantinho de vocês e olha, eu não estou aqui para ser babá de ninguém. É isso que nós temos que ver. Qual é a nossa posição quando Deus muda o nosso cativeiro? Se nós vamos ser aqueles que vão ajudar os nossos irmãos a sair também do cativeiro deles, a atravessar os mares que eles estão passando, dar a direção para eles, colocar as ferramentas nas mãos deles, para que eles possam ter uma direção e a ferramenta para vencer o que eles precisam vencer. Foi isso que José fez com eles, né? José deu a direção e José deu as ferramentas e sustentou a sua família, não deixou eles morrerem. José já tinha uma família, José já era casado e tinha os seus filhos. Daqui em diante, minha responsabilidade é com os meus filhos, não com vocês. Mas José não olhou por essa questão, né? José teve um coração tratado. Continuando, então Judá disse aos seus irmãos, Gênesis 37, 26, né? Como nós lemos, Judá, o qual agora já havia sido transformado de alguém frio calculista, Gênesis 37, 26, e diz assim, então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em matarmos o nosso irmão, escondamos a sua morte? O 27, vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Esse daqui era um Judá frio e calculista, né? Ele planejou a vida do seu irmão. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Está vendo que ele que teve a ideia, né? Ele que foi lá e os seus irmãos, né? Nós não gostamos dele mesmo, nós precisamos de alguém que se posicione contra a vida dele. Sabe que às vezes tem um grupo de pessoas que não gostam de um irmão, mas ninguém se posiciona. Todo mundo fica aí na expectativa, só matutando por trás. Ele está esperando alguém se posicionar, como a atitude, como Judá se posicionou. Aí sim, como diz aquela expressão, aí caíram matando em cima de José. Estavam esperando alguém, mas o sentimento já havia. O sentimento já havia. Eles só estavam esperando alguém se posicionar. Judá agora é um crente com sentimentos verdadeiros. Agora nós estamos lendo esse episódio do capítulo de número 44, ou aproximou-se, né? Judá agora é um crente com sentimento verdadeiro. Ao perder 2 filhos e ver seu pai sofrer até aquele momento,
acreditando que José estava morto, ele acordou para a vida. Foi falado aqui, né? Todo o processo que ele viveu, ele acordou, ele amadureceu, Judá amadureceu. Não sou mais o aventureiro, agora eu sei o que é consequências. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Eu sei o que é consequências. Que às vezes as pessoas elas estão colhendo o que estão plantando, mas não consegue ainda mensurar o grau de consequências se continuar fazendo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu já fiz você colher por várias coisas que você já fez, e você ainda não mede as consequências de continuar a plantar aquilo que é errado. É só você começar a entender que o Judá entendeu, ou seja, no estado de Benjamim, se ainda fosse o mesmo Judá, ele ia dizer assim mesmo: não tem problema nenhum, meu senhor. O que mais importa é sustentar a família e o pai. Eu creio que o pai lá, que é Jacó, vai entender que você quer ele aqui, você quer trocar Benjamim pelas mercadorias, vamos planejar. Judá ia chamar os seus irmãos, vamos planejar algo. Nós planejamos na vida do outro, por que nós não podemos planejar na vida desse também? Se Judá não tivesse entendido, ele continuaria sendo a mesma pessoa. E o que iria acontecer mais para ele aprender, abrir, despertar para a vida? Ele iria continuar sendo aquele tipo de pessoa que não mede as consequências, que não tem consequências dos atos que ela faz? Ela não se detém dentro dela o sentimento de procurar saber qual é a reação que está sendo, o sentimento que está sendo liberado dentro do coração daquela pessoa quando eu ajo de forma errada com ela. Hoje a gente fala assim sobre colocar-se no lugar do próximo, não é isso? Você se colocar no lugar daquela pessoa. Eu estou fazendo coisas em relação à vida dela. Agora você tem esse caráter maravilhoso de Judá e você está dizendo: peraí, às vezes é que eu chego aqui na casa do Senhor, quando eu dobro o joelho, né? Eu vou orar, sabe o que eu digo assim, é como se estivesse caindo uma ficha em mim, assim, sabe a expressão, né? Caiu uma ficha, é aquela que você entender que você está na casa de Deus, e o que você pode receber na casa de Deus, e o que está acontecendo na casa de Deus, o que pode melhorar na casa de Deus, e eu estou diante de Deus, ou simplesmente eu chego, dobro o meu joelho, é mais uma segunda-feira, é mais, não, quando eu começo, eu dobro o meu joelho, eu já tenho esse sentimento dentro de mim, já é brotado, automático assim dentro de mim, que eu dobrar o joelho, primeiro eu fico refletindo sobre esse aspecto. Aí depois é que eu começo a minha oração. Eu já não dobro o joelho, já. O Senhor vai pegando, o Senhor vai libertando, o Senhor vai curando, o Senhor vai isso, Senhor. Não. Eu não consigo refletir aonde eu estou e o que eu estou fazendo aqui. Eu dobrei o joelho, então é aquilo que você começa a descrever como você está sentindo a presença de Deus do teu lado. Porque você começa a temer o local onde você está e na casa de quem você está. A sua oração já é diferente, porque você vai analisar os aspectos da sua caminhada no dia antes de você chegar na casa dele. O que você fez? Aí você não pode nem abrir a boca para pedir nada, porque você está tentando, algo está tentando trazer no teu coração, na tua mente, que você agiu de forma errada. Então é aquele momento que ele diz: perdoa, sentimento de perdão. Não tenho nada para pedir para Deus, eu tenho apenas para dizer, eu não tenho nem coragem de, como se fosse assim, tocar em algo da casa dele, porque tudo é santo. Se esse temor estiver dentro do coração de 90% daqueles da casa de Deus, a casa de Deus é um lugar onde Deus vai se sentir bem e visitar, onde Ele vai querer estar.
aonde ele vai fazer mudanças de verdade. É uma consciência que não vem do homem, porque Jesus mesmo falou quando disseram: quem vocês dizem que eu sou? Perguntando para os discípulos de Jesus. Aí uns disseram assim mesmo: não, tu és Jeremias, tu és um dos profetas, tu és Elias, tu és isso, tu és aquilo outro. Aqueles que estão dispersos, eles não vão responder coisas fora da realidade religiosa, eles vão responder coisas dentro da realidade religiosa. Eles vão porque eles agem como procedimentos religiosos, mas numa hora alguém vai abrir a boca e vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí o Senhor olha para ele e vai dizer: olha, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Espírito que desceu agora em você. É esse sentimento, não é a carne e nem o sangue, não é o procedimento, não é os dogmas, não é as doutrinas religiosas, não doutrinas bíblicas, doutrinas religiosas, que vai fazer com que o Espírito desça sobre a sua vida. Porque se for para a questão de reverência, se você entrar lá ninguém cultua Deus de uma certa forma de reverência. Mas quando você lá, existe dogma, existe respeito e existe ordem para você se comportar dentro de um tribunal, não é isso? Então todo lugar tem a sua maneira de... Mas nisso não traz a presença de Deus. Porque se fosse, qual das congregações nesta terra teria a presença do Senhor? Porque existe a congregação A, congregação B, todas elas têm um procedimento diferente uma da outra. E aonde Deus está? No procedimento? Na doutrina? Nos dogmas? Aonde estão sentindo a presença do Senhor? Em todas elas vão dizer: Deus está aqui. Tu vais ouvir isso. Em todos esses lugares você vai ouvir as pessoas dizer: Deus está aqui, estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas eles realmente sabem, nós sabemos o que é a presença do Senhor. O que a presença do Senhor traz sobre as nossas vidas? O que ela realmente manifesta sobre nós? A presença do Senhor traz a imundície que nós somos. Ela não traz como a gente está acostumado. Mas quando eu sinto a presença do Senhor, eu sinto um poder. Mas a tua vida não tá legal com Deus. O teu procedimento não está legal com Deus. Será que Deus só vai lá e vai dizer, você não está bem com Deus, você não está agindo de bem com Deus? Tem áreas da sua vida que você não está agindo correto com Deus, e de repente você chega aqui e você começa a fazer alguma coisa que você disse: eu senti o poder de Deus. Será que Deus só vai lá e vai dizer: eu não estou ligando para o que você fez, você errou, tudo bem, mas eu quero mostrar que o meu poder é grande. Será que Deus só age desse jeito? Deus é santo, Ele não fala isso várias vezes na sua palavra. O Senhor é santo. Ele se preocupa com o nosso estado pessoal, Ele se preocupa com o nosso estado de caráter, Ele se preocupa qual é o sentimento, como Ele diz ali através dos seus profetas, e Ele deixou aqui na sua palavra: guarda os teus pés quando tu entrares na casa do teu Deus. Guarda os teus pés. Então, de uma certa maneira, a presença do Senhor vai revelar a imundície que existe em nós. Aí, quando nós depararmos com essa presença, nós vamos nos depararmos, quando nós chegarmos ali no estudo de Êxodo, do que significa realmente o santuário de Deus, do que significa estar no lugar aonde Deus constituiu, levantou. Ainda que seja de pedra, de barro, de tenda, de pele de animais, os utensílios de ouro, de prata, de madeira, de cedro, independente do que for, mas ali, quando há a presença do Senhor, existe um significado diferente. Mas isso a gente só vai aprender lá na frente. Então, esses são os aspectos que agora a vida de Judá já estava diferente. Não era mais o Judá de antigamente, ele teve consciência. Ele sentiu na pele o que ele provocou na vida da outra pessoa. E ele sentiu em dobro. Então ele chega e diz a si mesmo: eu sei o que é perder uma pessoa, e agora nós estamos em iminência de perder mais um dos nossos irmãos. E qual vai ser a nossa atitude? Nós estamos na iminência de perder mais uma vez a bênção que Deus colocou sobre nosso pai.
Porque se nós formos olhar, se os seus irmãos tiver a consciência deles, já estava daquele jeito. Se nós formos olhar para a vida de cada um de nós, imagine Judá tendo uma conversa particular com seus irmãos antes disso. Nós vamos ver aqui que nenhum de nós éramos justos. Todos nós agimos com injustiça com o nosso irmão, agimos de injustiça com o nosso pai, e agora nós estamos passando pela mesma situação. Nenhum de nós merecemos nada, nenhum de nós merecemos nada. Nenhum das nossas famílias merece estar vivo porque nós tiramos a vida de uma criança, né? Então a consciência batendo sobre eles tendo consciência da situação. Agora nós estamos nos encontrando, nos deparando com a mesma situação. Então não é justo a gente começar a ter um posicionamento diferente? Nós nos colocarmos no lugar dele, em vez de nós continuarmos a tirar a vida de outras pessoas, ferindo outras pessoas, machucando outras pessoas, fazendo com que elas saiam do nosso meio. Não é melhor agora a gente nos colocarmos no lugar dela, por tudo aquilo que nós provocamos no coração das pessoas, principalmente daquelas que nós estávamos ao nosso redor, que era o nosso pai? Imagine só como ficou o coração da mãe, imagine só como ficou o coração dos outros parentes, o que eles trouxeram. E aí vamos dizer, nós vamos trazer o mesmo sentimento? Não, peraí, nós somos indignos. A presença de Deus realmente estava naquela hora, naquele momento, nós somos indignos. O mínimo que eu posso fazer é me colocar na posição de dizer: estou aqui para pagar o preço por ele, eu estou aqui para ajudar a minha família agora, família de sangue e família em Cristo. Porque ele não estava falando somente da família de sangue, ele estava dizendo que todos que estavam ali com Jacó eram família em Cristo. Alguns eram escravos, né? Outros eram agregados, mas todos eram família para eles. Agora o mínimo que nós podemos fazer é nos colocarmos no lugar deles e tomar sobre nós o sentimento de dor. Judá estava fazendo isso. Tem um episódio que ele vai dizer: toma os meus filhos. Judá conversando: toma os meus filhos. Olha, Judá, diferente, né? Toma os meus filhos. Caso o seu filho Benjamim não volte, toma os meus filhos como garantia. Aí não deu certo, ele chega diante de José e diz: toma a minha vida. O homem não estava mais preocupado consigo mesmo, não, né? Deus tinha transformado a vida daquela pessoa, e é isso que Deus quer, transformar a nossa vida para que a presença do Senhor, para a promessa do Senhor se cumpra. Judá agora é um crente, não foi? Judá agora é um crente com sentimentos verdadeiros. Ao perder 2 filhos e ver seu pai sofrer até aquele momento, acreditando que José estava morto, ele acordou para a vida. Gênesis 44, 32. Gênesis 44, 32, ele diz assim: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. É ou não é a atitude de alguém que Deus permitiu ser transformado? Porque eu acredito que o anterior tomou o legado de Jacó de esperteza. Não foi isso que nós estudamos semana passada? A esperteza de Jacó. Então, o que nós estamos herdando de nossos pais na fé? A esperteza ou a transformação, né? Porque você vai dar uma esperança, você vai herdar uma herança espiritual e física, você vai herdar. Tem gente que fala assim, usa aquela expressão lá: a ovelha é reflexo do seu pastor. Então, a herança que está sendo posto dos dois lados. Qual é que você está trazendo para você? Judá, quando não tinha transformação, ele trouxe a esperteza de Jacó, né? Aquele lado de Jacó que não era legal. Só que depois que ele passou, ele começou a ponderar e começar a trazer o que era melhor de Jacó para ele. Porque nenhum ser humano é perfeito. É isso? Por isso que Deus nos deu 2 olhos
Acho que 2 ouvidos, né? 2 ouvidos, né? E uma boca só. Uma boca. Será que porque só tem uma a gente usa demais? Então, para a gente observar, nós não podemos ter 2 olhos fechados, trancados. Nós temos que abrir os nossos olhos, começar a ver como a Bíblia nos mostra. E nós temos 4, vamos colocar desse jeito. Tem pessoas que têm 6. A pastora Diane tem 6, né? Tem aquele grupinho ali, todo mundo usa óculos ali, ó. A Diane, a Yasmin, missionária, a que está atrás, a outra irmã que também está atrás, e o evangelista. O único separado deles é a Anne. Usam 6, né? Então, nós devemos realmente começar a enxergar a nossa vida, a nossa casa e a igreja que Deus nos colocou com os olhares da palavra do Senhor. Né? Com o olhar da palavra de Deus. E tudo isso que nós estamos vendo é algo que parece que está na nossa realidade, né? O que nós estamos ouvindo aqui a respeito de José parece que é uma realidade que a gente vive. E se você for por aí, por outros lugares, você vai ver realmente que realmente é uma realidade. Mas se nós começarmos a ouvir como a Bíblia nos mostra, a ouvir como a Bíblia permite, quer que a gente venha ouvir, porque o que Isaías falou, que Jesus repetiu, ele disse que ele daria um espírito, não é isso? Que faria com que você visse, ouvisse, e você tivesse o poder de trazer essas maravilhas sobre a vida da outra pessoa, para ela ver também, para ela ouvir também, para ela ser libertada. E o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus fez essa leitura no Sinédrio, né? E o Espírito de Deus está sobre mim, ele me constituiu. O 44, 32, porque teu servo, de teu pai, fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo, se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. O 44, verso 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Olha só. Qual foi a tribo que Jesus veio? Então ele já sabia, né? Olha o que Jesus ele estava estudando a vida dele inteira. Ele estudava isso aqui que nós estamos estudando agora. Porque ele sabia que a promessa sobre ele, aquela pessoa que vive em oração, aquela pessoa que vive buscando a Deus, com certeza Deus vai te trazer um prisma do seu futuro, de como vai ser. Aí você, como eu vou me projetar para esse futuro que me espera? Porque Jesus já sabia que ele ia morrer ali naquela cruz, né? Imagine ele olhando aqui, meus familiares, a vida de Judá. Para que pudesse haver uma transformação na família, alguém tem que se posicionar e se sacrificar. Ele viu Judá se sacrificando. Ele disse, eu estou aqui para fazer a mesma coisa, me sacrificar pelos meus irmãos, pelos meus irmãos. Ele diz, aonde eu vou ver isso na Bíblia que alguém se sacrificou pelos seus irmãos? Na vida de Judá. Então, lembra que a Bíblia ela não é só uma questão de você aprender, mas de você viver, porque você vive cenários parecidos com esse. Nós vivemos na nossa realidade cenários bíblicos. Não são os mesmos personagens, é claro, mas nós vivemos cenários bíblicos. Nós temos família, nós somos casados, nós estamos dentro de um santuário, nós somos alvo de um legado, de uma promessa espiritual, não é isso? Então está tudo aqui. O 34, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Eu estava lendo isso aqui agora, eu digo assim mesmo, imagine Jesus fazendo o que eu acabei de falar, né? Ele tendo essa consciência, imagine se eu não me colocar
como sacrifício pela vida deles. Imagine a dor que eu vou provocar no meu pai, porque foi ele que me mandou aqui para fazer isso. Imagine ele subindo lá e dizendo: agora pois, olha por esse prisma agora, olha por esse ângulo, agora pois fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Jesus, ele se submeteu, não foi? Ele não poderia fazer nada, ele estava preso a esse legado de um ser humano limitado. Porque como subirei a meu pai se o moço não for comigo? Ou seja, como eu subirei a meu pai se eu disser que a igreja ficou? Que ninguém subiu, ninguém, eu não consegui, o meu sacrifício não permitiu com que ninguém fosse salvo. Não é isso? É isso aí. É por isso que ele é o Senhor e nós somos servos. Judá estava se colocando como cordeiro a ser abatido, para que sua família fosse salva. Gesto esse que comoveu o coração de José, que não pôde mais esconder quem ele era. Olha só, alguém está observando o que você faz, o sacrifício que você faz. Nenhum sacrifício que nós fazemos nesta terra fica abafado, escondido, oculto e é esquecido. Gênesis 45, 1. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Imagine, né? O Espírito de Deus se revelando. Ninguém que vai subir vou me revelar, só vou me revelar a minha família, a família de Cristo. O 42, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Não é isso? O mundo vai ver e ouvir, mas não vai participar. Quando revelarmos verdadeiramente a transformação que o Eterno faz em nós, é revelado o segredo pela qual tudo está acontecendo. Somente quando nós passarmos a revelarmos a verdadeira transformação de Deus que já foi proposta para mim e para você. Enquanto nós estivermos ainda com orgulho ferido ou com orgulho natural e queremos agirmos como pessoas ainda, como se fôssemos pessoas naturais, não demonstrando o verdadeiro caráter cristão, nada do que Deus tem para fazer Ele vai revelar. Vai ficar ali. A promessa está lá, mas está oculta. Por quê? Porque Ele precisa que, quando revelarmos verdadeiramente a transformação, o que foi revelado por intermédio da vida de Judá? A transformação. Ele passou a agir com verdade, justiça e sacrifício. Ele não olhava para a sua posição, nem para o que ele tinha, nem pelo que ele era. Independente de quem ele fosse, ele disse: não, eu estou aqui para quê? Para me sacrificar pela minha família. Eu não estou aqui para que a minha família se sacrifique por mim. Eu estou aqui para me sacrificar, independente do que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Quando revelarmos verdadeiramente a transformação que o Eterno faz em nós, é revelado o segredo pela qual tudo está acontecendo e descomplica o que estava complicado. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor, a mesma coisa? Por que nada, Senhor? Por que continua, Senhor? Eu estou fazendo, parece que está conforme tudo figurino, né? Não é essa mentalidade que muitas das vezes nós temos. Senhor, aquele questionamento do jovem rico: o que devo fazer para herdar o reino do céu? Compro os mandamentos, Senhor, já compro tudo, faço tudo direitinho. Como está o figurino, Senhor? Não, tu faz segundo aquilo que você entende. Tu não faz segundo aquilo que a Bíblia pede. Então,
Ele diz, falta-te ainda uma coisa. Ele não fala isso para aquele jovem? Então tem algo ainda, falta uma coisa só. Ou para nossas vidas individuais, na nossa casa, no nosso ministério, na igreja. Falta ainda uma coisa. Aí descomplica o que anteriormente era complicado demais para entender. Porque eu já faço tudo conforme o figurino e tem que acontecer alguma coisa, mas não acontece nada. Nada muda, não muda muitas coisas. Muda sim, mas não muda muitas coisas, não muda o principal que eu tanto queria. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vossas vidas. O segredo está de que forma nós nos aproximamos. E para o mal ou para o bem. Né? E aproximou-se. O nosso estudo da semana é aproximou-se. Então o segredo está de que forma você se aproxima. Seja da sua casa, seja do seu companheiro, seja dos membros da tua igreja, seja das ovelhas, seja dos pastores. O segredo está em como nós estamos nos aproximando nessas horas. Porque outra hora Judá se aproximou. Ele se aproximou em dois aspectos, né? Um transformado e o outro não transformado. O segredo está aí. E Deus vai revelar o que Ele tem para revelar nesta terra, pelos seus servos. Amém? Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso. Todas essas semanas que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem sido reveladoras. O Senhor tem mostrado, Senhor da glória, os segredos para a vida de um crente. Espírito Santo de Deus, não deixa a gente esquecer e não deixa Satanás roubar a semente. Ainda que o mundo tenta sufocar como os espinhos e ainda que a dureza da vida seja tão difícil para a gente continuar. Deus de Israel, mas Tu é perfeito, Senhor. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos ajude, Senhor, a enxergar a Tua palavra da maneira com que realmente ela tenha que ser vista e praticada. Deus, Tu tem muitos segredos para revelar, Tu tem muito para fazer. E que esta igreja receba do Senhor, meu Pai, os cuidados que realmente ela precisa. Que esta igreja receba do Senhor, meu Pai, a força que ela precisa, a sabedoria, meu Pai, o entendimento, a compreensão. Que esta igreja, que este ministério, nosso Deus é fiel, receba do Senhor, meu Pai, o segredo da vitória, o segredo de encontrar com o Senhor, o segredo, Senhor, de realmente passar a entender o que é sentir a presença do Senhor.